Olá, meus amigos, eu sou Guilherme Olival e hoje eu vou falar para vocês a respeito dos efeitos da quarentena psicológicos e como que a gente pode lidar com isso, tá? Bom, de fato, a epidemia que a gente está vivendo agora, ela se mostrou com uma capacidade de contágio muito grande, ela está conseguindo se espalhar por todas as regiões do globo, né? Tem vários países que o país inteiro já está em quarentena, né? O Brasil, no momento que a gente está fazendo esse vídeo, não está inteiro em quarentena. Tem grupos cuja recomendação é realmente o isolamento, é a quarentena, né? E é muito importante que a gente esteja atualizado nas informações que os órgãos oficiais estão enviando. Então a gente precisa saber quais são as informações. Esse não é um vídeo para falar disso, porque as informações podem mudar, as recomendações podem mudar. Tem pessoas que devem ser colocadas no isolamento a partir de agora, tem pessoas que ainda não, né? Então, existem recomendações oficiais sobre isso. Mas tem grupos que já estão em isolamento, né? E tem grupos que vão entrar em isolamento. Veja, a quarentena, ela não é uma novidade no mundo, né? Desde dos anos 1100, 1200, a gente usa esse termo, né? Ele foi usado como um método eficaz de controlar as epidemias no período da Idade Média, foi quando se descobriu que isso funcionava. E aí se cunhou esse termo, né? Primeiro momento foi na Itália, quando teve uma epidemia de hanseníase, né? Mas existiram várias outras situações. Existiu a peste negra, existiu a gripe espanhola, e a gripe espanhola foi quando, pós Primeira Guerra Mundial, na Inglaterra, se organizou de uma maneira bem estruturada pela primeira vez a quarentena. E agora no mundo a gente vive a maior quarentena da história, com o maior número de pessoas em quarentena na história. E talvez seja decretado para mais grupos, né, ou talvez até cidades, no Brasil isso. Então a gente precisa saber se isso acontecer, como que a gente vai lidar, a gente precisa saber o que vai acontecer, caso seja decretado esse estado. Mais uma vez eu repito, é importante a gente seguir as recomendações oficiais, né, e é importante a gente estar atualizado sobre quais são essas recomendações, para que a gente não descarte as recomendações oficiais e nem faça coisas que não estão nessas recomendações, né? Então, durante um período de quarentena, vários efeitos acontecem com as pessoas, né? Os efeitos mais descritos são sensações de ansiedade, sensações de medo, sensações de isolamento, sensações de culpa. Então, esses sentimentos, nós, como cérebro humano, a gente vai cozinhando os sentimentos e vai formando o prato principal que a nossa mente vai se alimentando, né? Então, você quando experimenta sentimentos negativos durante um período longo, né, aquilo tem um efeito cerebral em você. E aí, após o período de quarentena, é descrito uma grande taxa de transtornos de ansiedade, de transtornos de depressão, de abuso de álcool e drogas, de sensação de isolamento, às vezes anos depois desse período de quarentena, tá? Isso acontece justamente pela manutenção desses sentimentos e pensamentos negativos dentro de nós. Tá? Veja, você pode passar pela quarentena sem ter esses sentimentos e sem ter essas doenças e esses sintomas após. Isso é bastante importante da gente saber. E eu vou explicar para vocês qual que é o antídoto para isso. Mas antes a gente precisa entender o que acontece nesse período, para a gente saber que isso é algo previsto, né?
Então, nesse período, acontece muitas vezes esse isolamento num primeiro lugar, em que as pessoas elas experimentam sensações de frustração, de tédio, de inutilidade. Então, isso é um dos aspectos. Isso a gente pode combater, né, através de reinventar como a gente vai utilizar aquele tempo. Né? Você pode, tem várias maneiras, você pode se engajar em alguma coisa que você faça da sua casa. Você pode se engajar numa leitura, você pode se engajar num projeto através dos meios de comunicação digitais, através da internet. Você pode fazer várias coisas, você pode aprender meditação nesse período e aprender a silenciar a sua mente. Uma outra coisa que acontece é uma perda financeira. Isso é normal durante os períodos de quarentena, a produtividade cai, né? Muitas pessoas vão passar por dificuldades financeiras graves. Né? Então, isso a gente tem que entender, isso é uma dificuldade maior, isso causa ansiedade, medo, preocupação. Né? E é muito difícil de você bloquear esse tipo de pensamento. Nesses casos, o que a gente tem que fazer sempre é focar no objetivo maior. A única maneira da gente se proteger disso é focando no objetivo maior. É claro que as dificuldades financeiras, as crises financeiras, elas sempre aconteceram no mundo. Não é a primeira vez que isso acontece. E sempre é bastante desafiador de lidar com isso. Isso não é algo simples de lidar. Eu não tenho uma solução para o problema financeiro, né? Mas para nós lidarmos com a preocupação do problema financeiro, a maneira é essa, é se focar no objetivo principal, quais são as coisas mais importantes. No caso de um período de epidemia, é a saúde e o bem-estar de todos. E isso vai começando a ficar cada vez mais delicado. Né? Um outro efeito que acontece é a falta de suprimentos básicos. Durante um período de quarentena, muitas vezes faltam acomodações, faltam vestimentos, faltam medicamentos, faltam alimentos. Né? E um grande fator que leva a isso é um comportamento desmedido de todos. Né? Se todos tiverem uma atitude altruísta, isso é bastante minimizado. Né? É claro que a atitude altruísta, ela também tem que ser baseada nas informações daquilo que não coloca você e nem os seus familiares em risco. Né? Mas você... posso trazer alguns exemplos bizarros que todos viram aí nos últimos dias, pessoas que compraram álcool gel em quantidade para lucrar, esse tipo de coisa só piora essa situação. Né? Enquanto que o compartilhamento e o altruísmo são as medidas que vão minimizar essa situação. Outros dois fatores que são bastante importantes para reduzir o impacto psicológico nesse período de quarentena são a informação adequada. E aí a gente vive um momento das fake news, a gente vive um momento do WhatsApp, a gente vive um momento em que a gente deve buscar as informações de confiança. Né? Se é um profissional que você tem, se é o Ministério da Saúde, se é a fonte oficial de informação para você, se é o seu médico, se você tem alguma condição de saúde. A última coisa é o estigma social que é construído a partir disso. Né? Então, as pessoas que estão com sintomas gripais e que estão em quarentena já estão sentindo esse estigma desse isolamento. Né? E isso é algo que a gente deve saber exatamente como lidar. Por exemplo, hoje não está correto uma pessoa que está com sintomas gripais e
né, tá realmente tossindo no ambiente, tá sem proteção, né? Isso é realmente uma questão de saúde pública. Então essas pessoas, elas precisam ter essa consciência, e as pessoas que não precisam mais estar em isolamento, coisas do tipo, a gente tem que tomar esse cuidado de não criar um estigma desnecessário. No caso dessa epidemia, o problema do estigma ele vai ser menor do que, por exemplo, nas epidemias de hanseníase, nas epidemias do ebola, em que cidades inteiras, pessoas não queriam contato com aquela raça. Esse coronavírus ele é bastante democrático no sentido de pegar a todos, né? Bom, uma coisa importante de eu dizer é em relação às pessoas que têm doenças, que têm condições clínicas, né? É muito importante que elas continuem fazendo o tratamento delas. E para isso, os serviços de saúde estão criando soluções para isso, atendimentos digitais, estão tentando criar modos de fornecimento da medicação para que ela não falte, né? Então, essas coisas todas você deve se informar no local onde você faz o seu tratamento, que estão se criando soluções em relação a isso, né? Algo que vale a pena eu comentar é que durante as epidemias, sempre o grupo da sociedade que mais sofre e que mais tem, inclusive, transtornos de estresse pós-traumático no período após a quarentena, são os profissionais da saúde, né? Um dado bastante interessante que saiu é que 20% dos chineses que tiveram o coronavírus são médicos, né? E aí, se a gente estender para os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, pessoas que estão diretamente relacionadas ao atendimento, isso aumenta, né? Então, saibam que esse é um grupo que nesse momento está passando por bastante pressão, está passando por bastante... Está assumindo esse papel, que é o papel deste grupo mesmo de ser assumido, né? Mas que está tendo dificuldade de lidar com isso, tá? Então saibam disso, isso é uma coisa importante e a gente vai agora à solução desse problema, né? De uma maneira bastante curiosa, artigos científicos eles mostram que a solução para você ter menos transtorno de estresse pós-traumático, menos ansiedade, menos depressão após o período da quarentena é você se fixar e se fortalecer no altruísmo, tá? Veja, quando você... E a gente pode fazer esse experimento agora, né? Se você se fixar no seu medo, na sua ansiedade, nas coisas de ruins que vão acontecer, você pode fazer isso durante alguns segundos agora. Você vai experimentar alguns sentimentos negativos, você vai ter efeitos no seu corpo, você vai ter rigidez muscular, pode até ter outros sintomas. E quando você inverte isso, né, ao invés de você pensar que você está em quarentena, em isolamento, porque isso é uma catástrofe, porque isso é uma coisa, eu não sei como vai ser. Se você se fixar que você está fazendo isso para proteger as pessoas, e você pode começar pensando sempre em proteger as pessoas que você mais ama, né? Os idosos que você mais ama, as pessoas que têm doenças crônicas próximas de você que você mais ama. Você pode expandir essa sensação para grupos maiores. Você pode expandir essa sensação de altruísmo para as pessoas que você não conhece e que você está protegendo quando está indicado para você essa quarentena ou esse isolamento, né? Você vai experimentar outros sentimentos, né? E por fim, um grande antídoto para esse medo financeiro, para essa sensação de isolamento, para esse tédio, para todos esses sentimentos que você experimenta, é perceber que isso está acontecendo no mundo todo. Você percebe um sentimento de conexão, você ganha força para passar por esse período. Você sabe que você não está sozinho nisso, que estão todos passando por uma situação difícil
E já existem vários relatos de que nesse período a gente tem atos e condutas odiosas, egoístas, tremendas, né? E a gente tem que ter alguma paciência, porque é muito novo para todos, a gente não sabe como cada um está reagindo, por um lado, né? Mas por outro lado, a gente tem tido atos de altruísmo maravilhosos, a gente tem descrições já dos locais onde estão mais afetados, de coisas lindas que vão surgir. E eles vêm desse sentimento de conexão. Então se fortaleça nesse sentimento de conexão. Tá? Eu queria pedir para vocês comentarem, tá? Se você não tem nada para comentar, comenta o hashtag DocGui para eu saber que você leu, que você está acompanhando isso que eu estou fazendo. Eu vou tentar aumentar os vídeos nesse período. Tá? A gente deve fazer uma live semanal às quintas-feiras, às 2 horas, para responder dúvidas e perguntas, né? Oportunamente, eu vou criar um grupo de apoio às pessoas que estão passando por estresse nesse período de quarentena, então fique atento aí às maneiras de você se inscrever nisso. Tá? Um abraço, paciência, gentileza com todos, calma, que a gente vai passar por isso. Até a próxima.